carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler de pé. Segunda carta a Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oh, Jesus maravilhoso! Nós temos, Senhor, nas nossas mãos a Tua palavra, que é poderosa, que é grandiosa. Nós temos em nossas mãos, ó Pai, a palavra para nos ensinar, para nos corrigir, para nos ensinar o caminho, a palavra para nos abrandar o coração nas horas das dificuldades, para pacificar o nosso espírito, ó Pai, no nosso dia a dia. Querido e eterno Deus, que o Teu Espírito Santo nos faça compreender a grandiosidade da Tua palavra e que nós possamos estar sempre, ó Pai, voltados para o Senhor e inspirados pela Tua palavra para viver em conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar? Nós temos visto, e eu creio que não somente eu, mas os irmãos também já têm passado por essa experiência, de conversar com pessoas que receberam uma palavra profética e a pessoa está mais confusa do que orientada. Quantas pessoas que eu converso, a pessoa vem pedir oração, pastora, mas eu recebi uma palavra, Deus me revelou assim, não foi um profeta não, foi um, foi dois. E aí, sabe o que eu estou observando? Eu lembro daquela passagem lá em que o rei Acabe procurava profetas porque ele queria ir guerrear, e a palavra diz que saiu um espírito de mentira da boca dos profetas. Ou seja, eram mais de um, eram várias pessoas que estavam profetizando uma vitória que não haveria de vir, porque Deus estava enviando destruição para o povo. E aí, o que você entende disso aí? Que existem pessoas que estão usurpando o lugar do Espírito, estão tomando para si como se elas pudessem profetizar de si mesmas. E às vezes a pessoa pergunta, pastora, até meus filhos dão risada comigo, porque eu fico, como pode isso? A pessoa chega perto de mim, pastora, a senhora faz revelação? Faz revelação? Eu não faço revelação. A revelação é algo que vem de Deus. Ninguém pode fazer uma revelação. Se fizer, vai estar sendo usado pelo espírito de mentira. Não se faz revelação. A revelação ela vem de Deus quando Ele quer revelar alguma coisa. E aqui nós lemos, e a palavra é bem clara, ela diz que a Escritura, em primeiro lugar, olha, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, quando eu pego a palavra inspirada de Deus, tanto a palavra aqui, porque essa palavra é profética, quanto aquela palavra profética que o Senhor coloca no meu coração para entregar a uma pessoa, essa palavra ela tem que produzir coisas boas na vida da pessoa, e essa pessoa vai sendo aperfeiçoada. Quando a pessoa recebe a palavra e ela fica confusa, ou a palavra não se cumpre, nós entendemos, lá em Deuteronômio 18:22 está escrito, que se a palavra cumprir, Deus falou. Se a palavra não cumprir, o que acontece? Com soberba o falou o tal profeta. Então o profeta foi mentiroso, não Deus. Então nós temos que discernir essas coisas. Mas várias pessoas falaram, eu conheço situações em que a pessoa recebeu profecia de várias igrejas, e era mentira. E era mentira, Deus não tinha falado nada. E aí a pessoa muitas vezes joga a culpa na pessoa. Você não recebeu porque você não creu. Zacarias ficou mudo, mas a palavra de Deus se cumpriu. Quando Deus fala, a palavra dele vai cumprir. Que história é essa? Agora você imagina, cada um chega e fala um monte de besteiras e a pessoa é culpada, a que recebeu, e a pessoa fica confusa. Mas eu acho que eu não tenho fé. Não é você que não tem fé, não, é a mentira dos profetas. Pessoas que estão usurpando o lugar do Espírito, elas querem falar aquilo que o Espírito não disse, porque elas se dizem profetas e dizem, eu faço a revelação. Como que eu faço? Se você fez, não foi o Espírito que te deu, então não vai se cumprir.
É simples. Mas, infelizmente, nós temos visto isso, e isso tem perturbado muita gente e tem afastado pessoas do Evangelho. Porque a profecia é para trazer. Quando você começa a profetizar, a ministrar e a falar da palavra de Deus, você atrai as pessoas para Cristo. Mas aquela profecia que não se cumpre, faz com que a pessoa duvide de Deus, duvide da palavra, duvide das igrejas, afasta as pessoas. Então a pessoa está sendo usada pelo inferno. Ela não percebe mais a vaidade, a soberba, a arrogância de falar que está recebendo revelação e profecia, faz com que a pessoa se sinta a tal, e o Espírito de Deus não usa, o Espírito do inferno usa. Então nós temos que tomar cuidado, vigiar. Jeremias capítulo 6, abre aí, vai passar Isaías, depois Jeremias, Antigo Testamento. Jeremias capítulo 6, nos versículos 13 e 14, diz assim, olha: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Então havia um tempo em que o Senhor havia determinado o tempo de guerra. Mas os profetas, para se manterem no auge, para serem agraciados pelo povo, eles diziam: haverá paz, Deus está derramando paz. E as pessoas queriam ouvir aquilo. Por que elas queriam ouvir essa palavra? Porque, olha, se alguém diz que vai ter paz, eu fico mais tranquilo. As pessoas não queriam alvoroço, elas estavam cometendo pecado, e para que houvesse paz, eles teriam que se arrepender dos seus pecados e mudar, e ninguém queria mudança. Então o povo, com os profetas e os sacerdotes, começaram a profetizar paz quando não haveria, e o povo ficava feliz. E a Bíblia diz que eles se davam à avareza. Eles estavam querendo simplesmente se manter no poder, manter-se ali nas ofertas do povo, profetizando alguma coisa que não haveria de acontecer. E isso trouxe mais destruição ainda. Diz: eles curam a ferida do meu povo levianamente. Então o povo estava ferido por causa do pecado. Mas os profetas, os sacerdotes estavam dizendo que haveria paz. É aquela pessoa que diz assim: não, Deus está me mostrando que você vai casar, Deus está me mostrando que você vai curar, Deus está me revelando que o teu marido vai voltar, Deus está me revelando que Ele tem uma grande obra na tua vida e no teu ministério, Deus está me revelando que você vai receber uma porta aberta de emprego. Pode marcar aí 10 dias, pode marcar aí 15 dias. E a pessoa espera 10 a 15 anos e aquela tal prosperidade, aquela tal bênção não vem. E a pessoa fica confusa: e agora? O meu namorado vai voltar ou não vai? Meu marido vai voltar ou não vai? Eu não sei. Deus não me revelou. Eu não vou fazer uma profecia para você, eu não vou fazer uma revelação para você se Deus não me mostrou. Seria prepotência da minha parte, seria usurpar o lugar do Espírito, porque isso é o Espírito que nos dá no momento certo para quem Ele quer. Amém? Então, 1 Coríntios, vamos lá, falando sobre profecia, primeira carta aos Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios, capítulo 14, versículos 3 e 5. No versículo 3 diz assim: olha, mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Edificar, para construir a fé no coração da pessoa. A pessoa está com a vida abalada, atormentada, está desenganado, desesperançado, e aí o Espírito vem e fala, usa um vaso, profeticamente falando que a profecia, a verdadeira profecia vem de Deus. O fato de pessoas estarem aí usurpando o lugar do Espírito não quer dizer que Deus não fale mais, porque Deus continua falando. Então veja bem, para edificar, a pessoa recebe a palavra, a fé da pessoa aumenta. Quando Deus fala de verdade, a fé da pessoa aumenta. Eu já recebi palavras proféticas que mudaram a minha vida, que me deram fé na hora da adversidade. Eu lembrei da palavra e aquela palavra fez com que eu tivesse fé, com que eu tivesse certeza
certeza daquilo que ia acontecer. E graças a Deus se cumpriu e a bênção veio. Já também, Deus já me usou também para profetizar na vida de uma pessoa, até para revelar alguma coisa que estava acontecendo, e aquela revelação se cumpriu e a vida da pessoa foi mudada. Então Deus continua falando, eu já recebi e já fui usado, Deus continua falando. Agora não quer dizer que porque Deus já me usou, toda hora eu vou poder profetizar para todo mundo. Eu vou saber agora, eu vou revelar a vida de todo mundo, isso não existe. E às vezes o profeta quer fazer isso, e outras vezes ele é induzido a essa vaidade, porque as pessoas ficam perguntando: ei, você tem uma revelação para mim? Você tem uma profecia para mim? E a pessoa começa a falar e a profetizar de forma irresponsável, prejudicando a obra do Senhor, atrapalhando a vida das pessoas, porque a pessoa tem a vida atrapalhada. Então, para edificar, para exortar, é quando a pessoa está no erro. A pessoa está no erro, está no pecado. Vem um profeta e fala: olha, larga essa vida. Eu me lembro da minha cunhada, que ela recebeu uma profecia, uma adolescente na igreja. Nós estávamos no culto e o Espírito Santo falando, Deus usando, e uma criança, uma adolescente falou para ela: olha, esse homem que está contigo não é teu marido, larga. E ela realmente estava, tinha tido um relacionamento, e esse relacionamento tinha acabado, o homem voltou para a esposa, e depois ele de vez em quando ficava procurando por ela, e Deus falou com ela: larga. Ela largou, e a vida dela foi transformada. Ela tinha problemas espirituais, foi liberta e foi no caminho do Senhor, e as filhas, todo mundo na presença do Senhor, por causa de uma palavra profética. É uma palavra de exortação: esse homem não é teu, larga. E ela obedeceu, ela entendeu o que Deus estava falando com ela, e ela largou. Então, quando Deus fala, tem uma música que a gente canta: quando Jesus fala, o coração queima, o coração arde, e o crente se derrama diante do Senhor. Vamos lembrar a palavra. Então, o crente, ele vai para o altar de Deus. Quando Deus fala, é assim, a vida da pessoa muda. E ela realmente teve a vida dela mudada, transformada. Esse cântico é até baseado naquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús, porque eles falam: não ardia em nós o nosso coração quando o Senhor falava? Então muitas vezes nosso coração arde quando Deus fala, você sente, é diferente. Aleluia. Quando eu recebi essa palavra, que eu falo, né, foi assim do nascimento da minha filha, eu recebi antes de casar, não estava nem namorando. Mas Deus falou que me daria o ministério de mãe. Quando veio a luta, quando o médico falou que eu ia ter, eu falei: não, Deus falou. Deus usou, e na hora que eu recebi a palavra, eu sabia que Deus estava me dando o ministério de mãe. E eu ia ser mãe biológica. Então, podem falar o que quiser, porque Deus vai me dar. E Deus deu. Então, assim, quando a palavra veio, olha, já tinha passado meses. E eu não esqueci da palavra, e eu não perdi a fé que aquilo haveria de acontecer. Então, quando Deus fala, Ele é responsável para cumprir. Quando o profeta fala, ele faz o quê? Se não cumpriu, acusa o outro. Não, foi a tua falta de fé que impediu. Então, quando Deus fala que o povo ia entrar na terra de Canaã, eles não creram. Mas não foi que eles não creram que não iam entrar, porque veja bem, eles saíram do deserto, eles saíram do Egito, foram caminhando. Quando eles viram a grandeza, a palavra diz: eles não creram. Mas esses não creram, ele vai muito além. Eles se acovardaram e não quiseram lutar. É diferente. Como é que a palavra vai se cumprir se eu não quero? Eu desisti. Eu estava indo, agora eu desisti. Eu não vou mais. Eu vou voltar. Eles são grandes, Deus não é poderoso para me dar, não. Então essa palavra não se cumpriu. Mas não se cumpriu ainda assim para aquela geração. Porque Deus falou que ia tirar os descendentes de Abraão, e aquela terra haveria de ser dada aos descendentes de Abraão. Então aquela geração que foi rebelde, aquela geração que não creu que Deus era poderoso para fazer, aquela geração que se acovardou e desistiu de lutar, eles morreram no deserto. Mas a promessa era para os descendentes de Abraão, e essa profecia se cumpriu, porque os filhos deles entraram na terra prometida e possuíram Canaã. E Israel até hoje aquela região até hoje pertence a Israel,
Porque Deus havia prometido e a promessa de Deus vai se cumprir. Amém? A promessa não era para aquela geração, a promessa era para os descendentes de Abraão. 400 anos antes, Deus já tinha falado com Abraão que haveria de dar aquela terra. E Deus cumpriu, apesar da irresponsabilidade, apesar da covardia, apesar da incredulidade daquela nação, daquela geração. Então, quando Deus fala, Deus cumpre. E nós temos que entender isso. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E para consolação. Consolar é trazer paz ao coração aflito. Às vezes a pessoa está tão desolada, tão agoniada da vida, tão desesperançada com tudo, e aí o Espírito Santo vem e fala no coração da pessoa. Deus usa uma voz profética e aquele coração é consolado, aquela pessoa passa a ter paz. Aleluia. No verso 5 diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que receba edificação. Então a profecia é mais importante. Quando você fala língua estranha, você edifica a sua vida. Quando você profetiza, você pode edificar toda uma igreja, toda uma região, toda uma nação. Há vozes proféticas que vêm para uma nação, e aí todos são edificados. Por isso ele é superior. Não é o dom, porque o dom é o Espírito que dá, mas é a função, né? Não é a função para uma pessoa, é a função para toda uma nação. Aleluia. Então vamos ver a profecia. Vamos colocar, nós já lemos algumas coisas em Jeremias e aqui também em Coríntios, mas vamos separar algumas coisas. A profecia é para ensinar. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Volta só um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23. Está escrito assim, olha: quem me ama guardará as minhas palavras. Aliás, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso. Opa, pulei 23. 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A palavra vai nos ensinar aqui. O que a palavra está nos ensinando aqui? Ela está nos ensinando acerca do nosso relacionamento com Deus. Se você me amar, você vai guardar a minha palavra. Meu Pai vai te amar. E meu Pai vai vir e vai fazer morada. É uma palavra profética? Sim ou não? É uma palavra profética, porque ele está dizendo que se você amar ao Senhor, o Espírito vai vir sobre você e vai morar em você. Oh, que bênção! Que palavra profética maravilhosa! Eu tenho aqui a promessa de que eu vou ter o Espírito de Deus habitando em mim. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Um ser humano, um reles mortal, cheio de pecados, de defeitos, e aí de repente você está, ainda assim, tem o Espírito Santo de Deus habitando na tua vida e te capacitando na tua jornada. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda que Deus quer fazer na nossa vida. Então, Ele nos ensina, a palavra profética, ela nos ensina sobre Deus e sobre o relacionamento de Deus com os homens. Que tipo de relacionamento? Deus quer um relacionamento de amor, de unidade, de uma proximidade tão grande que Ele passa a habitar dentro dos nossos corações. Em João capítulo 16, aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo a partir do 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Olha aí, profecia, o Senhor Jesus falando que Ele haveria de enviar o Consolador, uma palavra profética para ensinar aos homens acerca do relacionamento, do amor e as promessas do Senhor para a nossa vida, a promessa do Consolador. E ainda diz: e quando Ele vier, que o Consolador é o Espírito Santo, convencerá o mundo, outra obra do Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará, palavra profética, e vos anunciará tudo o que há de vir. Então o Espírito Santo há de trazer para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, as coisas que hão de vir. E Jesus fala isso aqui, nós vamos lembrar da palavra do livro do Apocalipse, que é exatamente isso, a profecia daquilo que há de vir. Então, a palavra está provendo acontecimentos futuros. A palavra do livro de Apocalipse, e especificamente alguns trechos da Bíblia. Vamos citar também o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, quando fala acerca das tribulações que haveriam de vir, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina algumas coisas através de um sermão que é chamado de sermão profético. Mateus 24 e 25 tem várias parábolas que anunciam o reino de Deus, as coisas que haveriam de vir no final dos tempos. Então nós temos que entender, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Eu tenho a palavra profética, e não é profecia de qualquer um, não. Não é profecia de qualquer profeta que falou com soberba ou com arrogância. É a profecia do próprio Senhor Jesus falando acerca do final dos tempos. Amém. E outros homens e mulheres de Deus foram levantados nesse meio tempo. Livros já foram escritos, nos mostrando coisas, ou nos fazendo compreender aquilo que já está na Bíblia. Porque veja bem, a palavra profética, ela muitas vezes a gente não entende tudo. Aí alguém que estudou um pouco mais de geografia, que estudou um pouco mais de história dos países ali daquela época, tanto de Moisés, quanto dos reis, quanto da época que Jesus Cristo veio, para eles que entendem um pouco mais de história, às vezes fica mais fácil, entendendo o contexto, compreender um pouco melhor aquilo que a palavra diz. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, porque não é qualquer um que entende, né? Tem gente que está fazendo uma revelação aí totalmente fora do contexto bíblico, mas se a pessoa tem o Espírito de Deus, se ela conhece a palavra e ela tem um pouco mais de estudo, isso também facilita a pessoa a compreender. E aí você vai encontrar os mapas, atlas bíblico que te ajudam a compreender. Você vai ter vários livros, vários dicionários, compêndios que nos ajudam a compreender a profecia. Eles simplesmente estão nos ajudando a entender, mas a palavra principal está aqui, olha. Em todo o tempo, todo livro que se diz inspirado por Deus, mesmo que tenha sido agora recente, dos tempos recentes, se ele se diz inspirado por Deus, ele tem que estar, a palavra tem que estar aqui, olha. Alicerçada aqui, ela tem que estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. Como qualquer profecia, não existe uma profecia que eu possa fazer se ela não tiver fundamento bíblico. Se não tem fundamento bíblico, não é de Deus. Não é de Deus, é soberba do profeta. Ele está falando segundo o seu coração e muitas vezes inspirado pelo inferno. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem tem o dom de profecia, quem tem o dom de revelação, quem já percebeu que Deus o usa ou quer usar, vá ler a palavra, vai examinar as Escrituras para não ser usado pelo maligno. Também a palavra ajuda a confrontar o pecador. Abra aí, Evangelho de Mateus, capítulo 26. A pessoa está no pecado, e aquela palavra de Jesus, a palavra profética, escolhi o que o próprio Jesus falou. São Mateus, capítulo 26, versículo 62. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma aos que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem
assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Palavra profética que confrontou aqueles sacerdotes, porque eles estavam acusando Jesus de herege, acusando Jesus de ser um falso profeta, acusando Jesus de blasfemar contra o templo e contra Deus. E aí ele diz: vocês estão dizendo que eu sou Jesus? Vocês disseram isso. E vocês vão ver o Filho de Deus assentado lá no alto, e vão ver ele vindo, né? Eles já morreram, Jesus não veio ainda, mas a Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Todo olho vai ver. Quando Jesus vier, todo olho vai ver. Só que eles não podem mais fazer nada. O tempo deles passou. Eles tiveram ali uma palavra profética para confrontar o pecado deles, para que eles entendessem. Eles tiveram a oportunidade quando viram Jesus morrer ali. Um dos soldados se converte. Ele fala: esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Aqueles homens, aqueles sacerdotes tiveram uma outra oportunidade quando o túmulo foi aberto pelo anjo, quando os soldados que guardavam o túmulo foram lá falar para eles, mas eles não se converteram, continuaram perseguindo os cristãos. Eles tiveram uma outra oportunidade quando o Espírito Santo foi derramado. Eles tiveram uma oportunidade quando viram homens como Saulo se converter. Eles tiveram várias oportunidades de mudar, de se converter, de se entregar ao Senhor. Então, são indesculpáveis diante de Deus, porque eles foram confrontados através do cumprimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia falado. Palavra profética, que confrontou o pecado deles. Então, todos eles estão indesculpáveis diante do Senhor. Evangelho de João ainda, capítulo 6. Desculpa, tem Mateus, vamos voltar, seguir lá para João. No capítulo 6, versículos 16 e 17. Glória a Deus. Desculpa, Maria. Glória a Deus. Eu marquei errado aqui. É Jeremias. Eu pus só os notas aqui, acho que era João, é Jeremias 6. Profeta Jeremias. Lá no Antigo Testamento. Depois do profeta Isaías, aí vem Jeremias, capítulo 6. É a palavra profética avisando, alertando. Jeremias 6, 16 e 17. Diz assim: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Não adianta só você querer uma palavra profética, se na hora que a palavra profética vem, você não obedece. E achareis descanso para a vossa alma. Mas eles disseram: não andaremos. Eles queriam profetas para profetizar. Quando o profeta via e apontava o caminho, eles não queriam obedecer. E tem muita gente assim, chega na igreja: eu quero uma palavra. Mas se a palavra vem para corrigir, se a palavra vem para ensinar, para avisar qual é o caminho, a pessoa se desvia daquele profeta e começa a procurar um outro profeta. Não, mas eu quero um profeta porque ele só vem com palavra de correção, só vem com palavra de chicote. Mas espera aí, às vezes a pessoa está andando errado e ela precisa de um chicote. E ela precisa de uma palavra mais dura, porque ela precisa se converter no seu caminho, sair daquela direção do erro e andar corretamente. Mas a pessoa não quer. A pessoa não quer. Tem gente que fala: eu não quero. Eu já ouvi isso. Você vai falar para a pessoa, manda uma palavra, vai explicar, ela fala assim: não, eu não quero ouvir palavra, eu quero só que você ore por mim. E uma vez uma pessoa me pediu oração, e aí eu estava ocupada no momento, falei: depois eu vou orar e vou te mandar em áudio para que você possa orar. Aí a pessoa orou, quando eu mandei o áudio, a pessoa falou amém, mas eu observei que o áudio não foi aberto. Quando você manda o áudio, ele é aberto, mesmo que a pessoa não tenha aquela questão de visualização, mas a palavra, mas aparece que o áudio foi aberto. E aquele áudio não foi aberto, ela queria que eu orasse, mas nem ouvir a oração ela queria. Tem gente que é muito folgado, que a pessoa quer que você ore por ela, mas não precisa orar na minha frente não. E tem gente que fala: não precisa orar, nem
E aí a pessoa às vezes pede oração todo dia, ela vai numa igreja, vai noutra, ela entra, chega no final do culto, quero só que vocês olhem por mim. Ela não quer ouvir a palavra, ela não quer obedecer, não quer se sujeitar, não quer nem ouvir a oração. Ela passa na porta da igreja e deixa o nome. Deus não vai fazer a obra na vida dessa pessoa desse jeito, não. Não é assim que Deus faz. Mas a palavra é para nos avisar, para nos alertar sobre o caminho, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender. Verso 17 diz assim: também pus atalaias, profetas, também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas eles dizem: não escutaremos. Quando Deus dá o sonido, porque a buzina é um sonido que era dado ao exército para que ele se preparasse para a batalha. E aí Deus fala: vocês vão ouvir a buzina. Eu não quero ouvir. Eu não quero batalhar, eu quero ficar quieta. Já que Deus é o Deus de Israel, que Deus venha me prover de tudo aquilo que eu preciso. Tem crente que é assim: eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou na igreja, por que Deus não faz? Só falta falar: por que Deus não faz a minha vontade? Por que Deus não cumpre os meus desejos? Deus não é o gênio da lâmpada que vai cumprir desejos de ninguém. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, que estão sujeitos, que obedecem. Glória a Deus. E Salmo 32:8 é um salmo que eu amo, uma passagem que eu gosto demais. É uma promessa feita aqui através do salmista. Salmo 32, versículo 8. Vou até abrir aqui para dar, que essa aqui eu já sei de cor. Sempre. Instruir-te-ei. Não é isso? Vamos lá? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. A palavra profética é para isso, é para instruir e para ensinar o caminho que a pessoa deve seguir. E então ela será guiada pelos olhos de Deus. Como é que Deus vai te guiar? Através da palavra profética, através da Bíblia, que é a maior palavra profética. E aí ele orienta no verso 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então, deixa Deus nos guiar, mas seja voluntário para obedecer, para não precisar de cabresto, para não precisar de freio. Tem gente que a gente até fala, né? Deus, porque tem uma promessa, uma profecia dessa lá no livro de Apocalipse: quando eu vou te colocar numa cama. Tem gente que só se converte no leito de morte. Quando o negócio está feio, está difícil, aí a pessoa lá entrega a vida para Jesus. Que não sejamos assim, mas que nós possamos ter o nosso coração aberto, ter a nossa vida tranquila diante do Senhor, em obediência e em sujeição. Atos 21:11, a profecia para prever acontecimentos futuros, coisas que ainda vão acontecer. Eu já falei sobre o livro de Apocalipse, sobre o Evangelho de Mateus, que tem palavras, né, para o futuro. O próprio livro de Daniel, de Isaías, é um livro messiânico. Isaías viveu antes de Jesus, mas ele fala sobre Jesus e fala sobre o final dos tempos. O livro também de Daniel, como eu falei, o próprio livro de Gênesis já fala sobre Jesus, é um acontecimento profético. Atos capítulo 21, aqui eu olhei essa palavra que foi entregue por Ágabo a Paulo. 21:11. Esse profeta Ágabo, ele diz assim: olha, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Não foi uma palavra profética para livrar Paulo, não. O Ágabo, ele chega, fica uns dias com os discípulos, e aí, estando lá com eles, pega a cinta de Paulo, ele mesmo amarra os pés e as mãos dele com aquela cinta, e ele diz: assim vão ligar o dono dessa cinta, lá em Jerusalém. E aí os homens ficam: ô Paulo,
Deus está falando que você vai passar por isso, não vai para lá não. Ele falou, não, eu vou. Deus está simplesmente me orientando o que vai acontecer, mas ele já mandou eu ir, eu vou. Então Deus estava prevenindo Paulo acerca daquilo que ele ia passar, para que na hora que ele passasse, ele não se escandalizasse. Às vezes a profecia vem não para livrar você, ela vem apenas para te mostrar o que vai acontecer com você. Às vezes uma palavra vem, você vai perder um ente querido. Não é que você vai ter que orar por aquele ente querido para Deus salvar. Não, Deus já falou que vai perder. Deus já falou que vai levar. No dia que meu pai teve o derrame, o Espírito Santo falou comigo que era a hora dele. Na hora que eu recebi o telefonema da minha mãe, seu pai passou mal, teve um derrame, estou indo com ele para o hospital. Eu falei, você quer que eu vá encontrar contigo? Ela falou, não, pode ficar aí, não tem o que fazer aqui. E aí, na hora, eu fui lá, eu estava na igreja, entrei no gabinete do pastor e falei, ora aí, porque Jesus vai levar meu pai. E que é isso? Eu falei, não, o Senhor já falou no meu coração que ele vai morrer. Na hora que eu resolvi a palavra, ele vai morrer. Eu falei, então já ora pela família, nem ora por ele, ora pela família, porque Deus vai levar. Então, há momentos em que o Espírito Santo fala com você, ou usa uma outra pessoa, naquele momento ele falou direto comigo, para mostrar o que vai acontecer, só para você se preparar. Eu chorei naquele momento, quando eu recebi a notícia que ele tinha morrido, eu já não chorei, porque eu já sabia do que ia acontecer. E aí eu tive tranquilidade para durante a noite sair com meus irmãos, correr, resolver as coisas que tinham que ser resolvidas naquela mesma noite. Então, nós temos que entender isso, que o Espírito Santo vai nos prevenir, que o Espírito Santo quer nos falar. Então nós não podemos permitir que falsos profetas venham arruinar a nossa fé, que pessoas irresponsáveis venham destruir aquilo de sagrado que a Escritura diz, que é o agir do Espírito Santo dentro da igreja, que é o mover do Espírito dentro da igreja. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar confiantes, nós precisamos estar ligados em tudo que Deus quer falar conosco. Amém? A profecia é uma bênção e a palavra diz que nós devemos buscar esse dom. Então vamos buscar esse dom e ter responsabilidade para com ele, porque as coisas de Deus são santas. E aqui está a instrução para qualquer bom profeta. Quer ser um profeta de Deus? Conheça a Escritura Sagrada, porque ela vai te orientar. Ela é a primeira profecia, ela é a primeira palavra, a palavra vinda da fonte de Jesus, do Espírito, para te orientar, para te ensinar como você deve andar como profeta de Deus. Aleluia, graças a Deus, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.